E aí? Você já sofreu algum ataque de íncubo ou súcubo? Não sabe? Então vem comigo que eu te ensino. Íncubos são chamados de demônios masculinos que afetam as mulheres. E súcubos são considerados os demônios femininos que afetam os homens. Como é que funciona? O íncubo, e o súcubo também, eles atacam durante a madrugada, durante a noite, quando você está dormindo ou semi-dormindo. Sabe aquela fase assim do sono que você tá quase dormindo, mas não tá dormindo ainda? Então, pode ser que você seja atacado por um súcubo ou um íncubo. Eles vêm durante a noite para fazer sexo com você. Interessante, né? Para alguns é uma coisa boa, para outros não. O íncubo, ele ataca as mulheres. Algumas mulheres dizem sentir muito prazer durante o ataque. Algumas mulheres dizem que é interessante, que é gostoso. Elas acordam já com aquele ser passando a mão nelas, acariciando. E elas chegam a ter orgasmos com isso. Outras mulheres relatam que sentem dores, sentem incômodo, que é desconfortável, que elas chegam até a dizer elas chegam até a dizer que consideram como um estupro, que machuca mesmo, de verdade. Os íncubos, eles aparecem como uma forma de um homem bonito, atraente, charmoso. Sabe aquele tipo de homem que você gosta? Aquele tipo de homem que faz você virar o pescoço na rua? Que você olha e suspira? O íncubo vem naquele formato. Formato? É, ele vem naquele estilo. O estilo de homem que você gosta. Aí a mulherada tá lá, tá dormindo de boa, e de repente tem aquele homem dentro do teu quarto, dentro da tua casa, que você não sabe de onde veio, vem e faz sexo com você. Algumas vezes é considerado estupro, outras não. Outras a mulher gosta. Algumas mulheres relatam ver este homem e dizem que ele é um ser lindo. Outras mulheres relatam não ver, só sentir a carícia e a própria penetração. Então é de mulher para mulher. E acho que de um íncubo para íncubo também. Alguns querem se mostrar, outros não. Não sei. Há muitos anos atrás, na época das nossas bisavós, quando não era aceito ainda que a mulher engravidasse fora do casamento, engravidasse solteira, quando elas apareciam grávidas, elas culpavam quem? Óbvio, né, gente? Elas culpavam o íncubo. Elas diziam que tinham sido atacadas durante a noite por um íncubo. E que esse íncubo tinha abusado sexualmente delas e engravidado. Tudo isso para que a igreja não olhasse, sabe, com olhos ruins para elas, para que a igreja e a comunidade não virassem as costas para elas e pro bebê. Então elas usavam essa desculpa do íncubo. Mas isso há muitos anos. Hoje em dia isso não é mais usado. Hoje em dia a mulherada fala que fez mesmo e acabou. Não tem por que mentir. Ah, tem umas ainda que usa a ideia do boto, né? Do boto cor-de-rosa e tal. Vou gravar um vídeo falando do boto e depois a gente entra nesse assunto. E é isso. Umas sentem prazer e outras não. O caso mais conhecido que a gente tem de um ataque de íncubo aconteceu na Califórnia, na cidade de Culver, sei lá, uma cidade com esse nome, na Califórnia, com uma mulher chamada Doris Peter. O que aconteceu com essa Doris Peter? Ela era uma mulher normal, como eu e você. Ela era uma mãe solteira. Eu não sou mãe, tá, gente?
Ela era uma mãe solteira de 4 filhos, sendo 3 crianças e um adolescente de 17 anos. A vida dela corria normalmente. Ela trabalhava para cuidar das crianças, já que ela era mãe solteira. Ela trabalhava e cuidava dos filhos dela. Até que numa noite de maio de 1974, ela estava se preparando para dormir. Ela deitou na cama quando ela sentiu que alguém deitou com ela. E ela teve o primeiro ataque de íncubo da vida dela. Só que para ela não foi prazeroso. Esse íncubo abusou sexualmente dela e bateu nela. Machucou ela demais. No outro dia ela acordou toda cheia de mancha, cheia de hematomas, reclamando de dores no corpo e com a cama suja de sangue. Só que ela achou que era um fato isolado, só que não. Isso foi acontecendo noite após noite, após noite. E virou rotina na vida da coitada da Doris. Até que ela pediu ajuda na Universidade da Califórnia. E na universidade, os pesquisadores analisaram o caso dela, verificaram certinho, estudaram certinho, passaram dias na casa da Doris e comprovaram que realmente ela sofria um ataque de uma entidade, que foi como eles chamaram. Eles chamaram de entidade. No caso da Doris, ela não via de onde vinha o ataque. De repente, do nada, ela sentia uma penetração, sentia alguém fazendo sexo com ela, sem explicação. Bem louco, né? E ela ficou sofrendo isso durante 10 anos, sem saber de onde vinha. E os pesquisadores da universidade nada puderam fazer por ela. Eles simplesmente viam ela sofrendo o ataque. Eles viam. Eles viam a cena, mas eles iam atacar como? Se eles não viam o que estava atacando a Doris. Foi comprovado que ela não estava mentindo. Ela não mentiu em momento nenhum. Só que nada pode ser feito. Ela sofreu esse ataque por um pouco mais de 10 anos. E, de repente, do nada, a frequência dos ataques foi diminuindo até cessar totalmente. E do mesmo jeito que começou do nada, também cessou do nada. Não teve uma explicação lógica para isso. Eu não. Os pesquisadores só viam as marcas no corpo da Doris. As marcas aparecendo do nada, mas não tinha uma explicação lógica. A Doris, ela faleceu faz pouco tempo, ela faleceu em 2006 de câncer. E até o final da vida dela, ela jura que ela realmente passou por isso. Só que é óbvio que Hollywood não ia deixar isso barato, né? Hollywood fez um filme da vida de Doris, que chegou no Brasil com o nome Enigma do Mal. Esse filme foi gravado no ano de 1982. E Enigma do Mal fez muito sucesso na época. Se você não assistiu, assiste. Ele conta em detalhe a vida da Doris. Só que no filme ela não chama Doris, trocaram o nome dela. No filme ela chama Carla Moran. Vale a pena assistir. Conta sobre o ataque de um íncubo. Os ataques sexuais de um íncubo. É bem interessante. Agora, a gente falando de súcubo. Súcubo é uma mulher bonita, atraente, que vem fazer sexo com os homens durante a madrugada. Sabe aquela mulher que vocês sonham ter? Aquela mulher linda, perfeita? Então, esse demônio, que é considerado um demônio, né? Ele aparece durante a madrugada na sua casa, na sua cama, com essa forma. Com a forma da mulher dos seus sonhos. Linda, perfeita. De repente você tá lá dormindo, do nada você acorda, tem uma mulher linda na sua cama, nua, em cima de você te fazendo carícias. Interessante, né? Diferente do íncubo, todos os homens que tiveram relação com a súcubo
Dizem que foi o melhor sexo da vida deles. Diferente do íncube, né? Já que teve mulheres que afirmou que não foi bom. No caso do súcubo, não. É só prazer mesmo. Para os homens é só prazer. O que eu acho injusto. Não é justo. Por que não pode ter súcubos também, né? Que só vem dar prazer e acabou. Em vez de machucar, bater na mulherada. Olha, Lei Maria da Penha pra esses íncubos, hein? Então, voltando ao caso. E pra que eles vêm? Pra que súcubos e íncubos vêm atacar a gente? Dizem que eles vêm pra sugar a nossa energia. Porque o chakra sexual é um chakra muito potente. É uma energia muito potente que a gente leva com a gente. E eles vêm pra isso. Ataca todo mundo? Não. Não. Você pode passar sua vida inteira sem ser atacado. Assim como você pode ser atacado uma vez só e nunca mais. Ou, como a coitada da Doris, ser atacado por muitos anos sem conseguir fugir. Vai de pessoa para pessoa, de íncube para íncube, de súcubo para súcubo. Ó, até falei errado. E dizem que no caso dos íncubos, eles atacam mais as mulheres que são mais religiosas. Aquelas mulheres mais beatas. Eles atacam mais elas. Que é aquela coisa de forma pensamento. Você tanto pensa em alguma coisa que ela acontece. Aquelas mulheres que consideram o ato sexual uma coisa suja, tão errada, tão imunda, os íncubos aparecem para elas, fazendo sexo com elas durante a noite. E no caso da súcubo também, elas atacam os homens que mais são fechados pro sexo. É o que diz a lenda. Como é que eu sei que eu tô sendo atacado por um súcubo ou um íncube? Simples. Se você não estiver vendo o ato, que tem gente que não vê a pessoa. Tem gente que vê, então fica mais fácil. Mas tem gente que não vê. Se você não vê o demônio, o que pode ser dito é o quê? Que você sente que tem alguém em cima do seu corpo. Você sente os toques, você sente beijo. Você sente, pra mulher no caso, você sente a penetração. No caso do homem, o homem tem uma ereção e ele sente que tem uma mulher sentando em cima dele, forçando a penetração com ele. E é uma coisa muito louca, né, gente? Você sente a penetração, você sente o sexo e não sabe de onde vem. E de manhã, quando você acorda totalmente desgastado, totalmente cansado, fadigado. É como se você tivesse passado a noite inteira acordado, literalmente fazendo sexo. E no caso de algumas mulheres, a cama é suja de sangue. Você acorda e a sua cama tá suja de sangue, tá suja dos homens, no caso, suja de sêmen. E essa é uma prova física do contato que você teve com a íncube ou a súcubo. Uma das súcubos mais conhecidas é a Lilith. Ela, diferente do que todo mundo acredita, ela sim foi a primeira mulher de Adão, e não a Eva. Eva foi a segunda. Lilith, ela foi a primeira mulher feita por Deus para ser a esposa de Adão. Só que ela era meio... Como é que eu posso falar? Ela não aceitava ser submissa ao Adão. Ela não aceitava isso. Ela preferia que fosse tudo igual. Ela não entendia porque durante o ato sexual ela só podia ficar por baixo. E o único prazer que era buscado era o do Adão e não o dela. Ela não aceitava. E ela questionava Adão com isso. Por que ela tinha que ficar por baixo?
Por que que o prazer era só dele e não dela também? E ela queria ir por cima, ela queria fazer outras formas de sexo. E Adão não aceitava. Até que um dia ela se revoltou e fugiu do Éden. Fugiu do paraíso. Depois de um tempo, Adão se sentiu sozinho e reclamou com Deus. Foi quando Deus foi atrás, mandou os anjos atrás de Lilith. E Lilith disse que não queria voltar, que ela estava bem do jeito que ela estava. E foi nessa hora que vem aquela parte que todo mundo conhece. E viu Deus que não era bom que Adão estivesse sozinho e criou a Eva da sua costela. Entendeu? Mas antes da Eva tinha a Lilith. E a Lilith foi morar fora do paraíso com os demônios. E ela se tornou a esposa de Lúcifer. Sendo assim, ela começou a fazer sexo com Lúcifer e vários outros demônios. E ganhou a imortalidade. Só que para isso, para ela ter essa imortalidade, ela tinha que se tornar uma súcubo. Isso ganha energia dos homens. Por isso que ela aparece de madrugada para vocês, homens, fazendo sexo. Dando a vocês o melhor sexo do mundo em troca da energia vital de vocês. Da energia chakra. Da energia chakra de vocês. E essa é a história da Lilith. A primeira esposa de Adão, que hoje virou uma imortal, uma demônio. E é isso, gente. Essa é a história de súcubo e íncubo. Eu nunca passei por isso. Também não conheço quem passou. Eu conheço a história de estudar sobre isso. Se você já passou, conhece alguém que passou, escreve nos comentários. Eu tenho curiosidade de saber como é esse ataque, como funciona.